Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina SOL 549. Especificamente nessa aula, faremos uma integração geoambiental. Todas as informações que a gente vem construindo ao longo das outras aulas, agora daremos um cunho mais prático, mais aplicado às condições de campo. Então, para essa aula, eu pretendo associar o arcabouço teórico que a gente construiu até então a condições reais de campo, tanto dos sítios que nós já visitamos, bem como aqueles que nós iremos visitar e, eventualmente, aqueles que vocês já escolheram para trabalhar. Então, eu vou aqui revisar brevemente alguns conceitos, principalmente aqueles associados ao intemperismo e à formação de solos, bem como de substratos de uma forma geral, para que isso subsidie a associação, a percepção entre solos ou substratos e colonização biológica. Tá? Vou apresentá-los aqui uma abordagem na forma de ferramenta, de uma ferramenta para que vocês utilizem nas pesquisas de vocês, bem como para aguçar a percepção de vocês. Vou também apresentar alguns breves estudos de caso ao final dessa aula. Bom, até então, a minha parte dentro dessa disciplina fez uma abordagem, tentou, né, uma tentativa, né, mesmo que num breve espaço de tempo, tentar descrever ou caracterizar o meio físico e as consequências ou as influências do meio físico para a, o estado de conservação dos sítios arqueológicos que nós estamos trabalhando, que é foco dessa disciplina. Então, basicamente, eu dei a vocês alguns conceitos que irão facilitar a percepção, né? Haja visto que a maior parte das edificações ou das ruínas, né, do que sobrou dessas edificações, está composta aí por materiais naturais, principalmente associados ao próprio contexto, ou seja, foram utilizados materiais in loco. Né? Eventualmente pode-se ter algumas variações, alguns adornos, bem como os materiais cimentantes que penetram ou que são utilizados na construção dos principais materiais, que são basicamente as rochas, mais ou menos trabalhadas, facilitadas ou não pela disposição dos minerais que a compõem. Tá? Então, tendo todas essas perspectivas, a abordagem do meio físico facilita e também nos permite avaliar de uma forma mais minuciosa todos os aspectos que são condicionados pelo meio físico. Tá? Bom, eu gosto muito, e eu acho que boa parte que trabalha com as geociências, dessa abordagem que traz num primeiro plano, ou no primeiro plano, as macrocondições definidas pela paisagem e as suas condicionantes, seja pelo relevo, pelo solo, pelas rochas, pelos substratos, que já podem ser rochas previamente intemperizadas, bem como a interferência do relevo de forma indireta associada ao clima. Então, todo mundo aqui já sentiu na pele a variação climática em função da variação altimétrica, então, o gradiente climático em função da altimetria, que por sua vez é definida pelo relevo. Né? Então, uma vez que tudo isso é fruto do meio físico, a gente também pode associar essa abordagem em macroescala a essas interferências. Então, para isso, a gente precisa ter essa noção mais ampla. Para ter essa noção ampla, é bom que a gente aguce através de mapas, através de ferramentas que estão aí disponíveis, tanto em forma digital quanto impressa, essa percepção. Então, todo o trabalho de campo ele exige essa preparação, essa prévia separação de materiais que nos vão ser úteis para interpretar ou para associar de uma forma mais precisa, mais fidedigna as condições de campo. Então, para quem ainda não fez ou não percebeu lá o site que eu compartilhei para vocês do Serviço Geológico Brasileiro, voltem aí algumas aulas que vocês poderão acessar mapas de diferentes naturezas que nos facilita muito a vida de campo.
Tá? Numa escala com nível de detalhes maior, né, perceptível ou a olho nu, né, a gente tem o contexto microclimático das ruínas. Esse contexto, por sua vez, é definido aí por um arcabouço mais biológico, né? Esse da figura, ele retrata um ambiente mais florestado, né? Eventualmente algum capão associado ali. Nesse caso, a mina de Cata Branca. Por sua vez, quando a gente tem elementos ou quando a gente tem uma tipologia florestal, nos indica já uma atividade biológica mais intensa e a gente já espera que essa atividade biológica vai ser refletida no grau de conservação que essas ruínas vão estar atualmente ou no momento em que a gente vai começar as nossas pesquisas. Então, isso, né, já parte aí de uma percepção numa escala um pouco mais detalhada. Então, estamos partindo do macro para o micro. Por fim, a gente pode analisar os processos associados em escala microscópica, tendo em vista que esses processos irão alterar principalmente o o contexto físico dessas ruínas, o contexto construtivo utilizado nessas ruínas, sejam rochas e também material cimentante. Todos esses materiais podem passar por processos tanto de natureza química, física, de alteração mineralógica e todos eles potencializados, catalisados pela atividade biológica. Então, em cada nível de escala, a gente pode ter uma análise específica, como o contexto de paisagem, de geologia, de clima define os outros níveis de análise, né? Então, essa abordagem hierarquizada nos facilita chegar até uma escala mais refinada e eu sugiro que todos vocês, ao selecionarem sítios de pesquisa, façam esse exercício. Tá? Uma figura já, de certa forma, bem batida aqui na nossa disciplina, que é o ambiente de alteração definido por esses 5 fatores básicos: clima, organismos, rocha, relevo e tempo. Então, a associação entre eles irá condicionar o grau de alteração de natureza física, química e biológica que qualquer material, de qualquer substrato, vai ter no seu ponto inicial, no seu ponto zero. A partir dessa análise, a gente consegue, inclusive, interpretar os produtos que eventualmente iremos encontrar, os produtos dessa alteração, na forma de minerais secundários, as famosas argilas, os lixiviados, que são aqueles elementos que vão sair durante o processo de decomposição desses minerais primários. Eventualmente, aqueles minerais que possuem maior resistência vão ficar na forma residual, compondo também parte desse substrato, que toda essa associação pode conduzir à formação de solo. Né? Então, veja bem que eu começo a tecer diferenças entre solo e um substrato puro e simplesmente. Solo é algo muito mais organizado, algo que teve mais interações construtivas, não dissipativas. A partir desse momento, eu tenho a formação de um corpo natural mais organizado que facilita cada vez mais as interações biológicas. Então, essa é uma das definições de solo. Então, o ambiente de alteração não condiciona só o solo. Pelo contrário, para formar solo eu preciso do ambiente de alteração, mas eu preciso também de um nível de estruturação, um nível de interação que vai construir um corpo natural mais organizado. Então, eu preciso de estabilidade de processos para formar solo. Tá? Então, solos não é produto do acaso. Produto do acaso é um sedimento puro e simplesmente. Solo não. Solo precisa de tempo, precisa de interação construtiva entre esses fatores. Aqui um resuminho bem simples, né, do que a gente pode ter a partir do intemperismo dos minerais primários. Vocês lembram muito bem a diferença de mineral primário para mineral secundário.
O mineral primário são aqueles formados, né, dentro dos processos de formação de rocha, e esses minerais primários, ao serem submetidos a condições diferentes, adversas daquela em que foram formados, ele irá passar por processos. Eles irão tender a formar novos minerais para formar uma nova estabilidade. E ao passar por uma forma mais estável, ele precisa perder ou ganhar novos elementos, né? Um mineral primário, ao sofrer intemperismo, num contexto de boa drenagem, de intensidade de agentes biológicos e ativos, como é o clima, vai haver uma solubilização progressiva dos elementos que compõem esses minerais. Por sua vez, aqueles elementos que são mais resistentes ou menos solúveis, eles tendem a se reorganizar, reestruturar na forma de minerais secundários, as famosas argilas. Tá? Então, é uma síntese do que a gente já viu até então. E nesse momento é mais coerente a gente utilizar a série de Goldish ao invés da série de Bowen, que até então a gente utilizava para discorrer sobre a estabilidade dos minerais primários. A série de Goldish já insere aqui no topo da sua sequência os principais minerais que compõem os nossos solos. Óxidos de ferro, hematita e goetita, hidróxido de alumínio, gibsita, óxido de alumínio, o quartzo, que continua sendo um mineral primário, mas também pela sua resistência inicial dada desde a sua formação, ele acaba prevalecendo, ele acaba resistindo às condições e ele compõe ainda boa parte dos nossos solos. E outros argilominerais de forma geral, tal como a caulenita. Então, esses minerais são minerais muito resistentes pela sua estabilidade. Eles adquiriram essa estabilidade, né, ao longo da marcha do intemperismo. Mas aqui a série de Goldish continua na sua composição, na sua sequência, com alguns outros minerais primários. Tá? Aqui embaixo são aqueles menos resistentes, aqueles que vão ser mais prontamente alterados na medida em que a gente tem um ambiente de alteração, seja ele qual for. Faltou aqui o talco. O talco vai ser importante para a gente ver, ou para a gente abordar, contextualizar, principalmente nas ruínas de esteatito, né, de pedra-sabão. Então, também é um mineral de baixa estabilidade, principalmente física. Bom, e é importante também a gente manter em mente que tanto minerais quanto rochas, que são, por sua vez, formados por um conjunto de minerais, têm as suas propriedades intrínsecas. Os minerais, por sua vez, merecem destaque a sua dureza, a sua clivagem, que é o padrão de fraturamento, o padrão da rede de fraturamento interna, a composição química, ou quais elementos compõem essa rede cristalina, consequentemente, o coeficiente de solubilização desses elementos associados a essa rede cristalina, a assinatura geoquímica, que pode ser importante também em alguns estudos de associação mineralógica, né, para a gente identificar, rastrear quais são os principais materiais de origens desses solos ou substratos dentro ou fora de ruínas ou sítios arqueológicos, e de rochas, tentar manter em mente esses critérios de análise, a composição mineralógica, quais minerais compõem maior ou menor proporção essas rochas, a textura, que é a distribuição dos tamanhos de minerais, né? Minerais maiores irão ter maior dificuldade de serem intemperizados em função da sua área específica, rede de fraturas ou rede de fraturamento que essas rochas podem apresentar irão facilitar em muito a atuação do intemperismo. Tá? A organização desses minerais, se eles estão dispostos aleatoriamente ou não, se eles estão dispostos de forma organizada, na forma de foliação ou xistosidade, é importante também para a gente entender
né, o grau, o padrão de intemperismo que avança sobre essas rochas, bem como se há uma maior ou menor compacidade. Via de regra, as rochas metamórficas irão tender a ser mais compactas, mas também irão tender a ter maior grau de fraturamento. Então é importante a gente ter sempre todos esses critérios em vista para que a gente possa interpretar corretamente esses materiais. Bom, e eu volto aqui a salientar o conceito de solos, porque solos não é fruto do acaso. Solo tanto pode ser interpretado como função dos 5 fatores, os mesmos fatores que condicionam o ambiente de alteração, o ambiente de intemperismo, mas nesse caso de uma forma mais integrativa, de forma que os fatores condicionam maior organização. Tá? Então, diferentemente de um simples ambiente de alteração, os fatores podem interagir entre si, principalmente mediados pelos organismos e pelo clima, porque são fatores ativos, e construir novas estruturas ainda mais resistentes, porém, que irão propiciar maior facilidade de diversidade biológica, que por sua vez irá retroalimentar esse sistema e vai formar um corpo natural de fato mais organizado, mais adaptado, mais estabilizado sob condições ambientais atuais. Tá? Então, diferentemente desse simples conceito de função desses 5 fatores, um outro conceito que ajuda a explicar o fato do solo ser um corpo organizado é que solos pode ser função tanto de pode ser função da razão entre processos construtivos e processos dissipativos. Processos construtivos são os que agregam estabilidade, que estruturam o solo, que faz com que o solo seja poroso, que ele seja penetrado por raízes e, mais do que isso, seja nichos de atividade biológicas que vão condicionar ainda mais estabilidade para esse corpo natural. E os processos dissipativos são aqueles que vão em contramão, né, aos processos construtivos, irão desagregar, irão destruir, erodir até então esse corpo organizado. Então, a razão entre esses dois conjuntos de processos é o que vai definir o solo sobre sobre esse conceito, né? Então, são conceitos complementares e que ajudam a explicar o que é de fato solo. Solo, então, não é qualquer tipo de substrato, não é um simples empacotamento de sedimentos. Então, solo tem estrutura, solo tem vida, né? Solo retroalimenta o sistema como um todo. Então, eu gosto muito desses dois conceitos utilizados em conjunto. Dessa forma, a gente tem uma nova perspectiva do que pode vir ser a contribuição dos solos do entorno das ruínas dentro do contexto ecológico, né? O que a gente pode chamar de pedoambiente, um ambiente definido pela conjuntura pedológica, pelos solos do entorno das ruínas. Solos, então, eles são considerados como corpo natural anisotrópico. Por quê? Porque ele não se comporta como um corpo homogêneo, exatamente porque ele tem dentro da sua sequência de horizontes diferentes composições, diferentes graus de organização. As camadas superiores, aquelas chamadas de camada O, H ou mesmo horizonte A, são aquelas camadas que têm maior interação com a matéria orgânica e por esse motivo vão ser aquelas mais escuras. Então, em uma análise detida do horizonte A, a gente tem essa relação entre o que é depositado de matéria orgânica e daquilo que é decomposto. Né? Então, aquilo ali, o horizonte A, nada mais é do que o saldo final entre o que é depositado e o que é decomposto na superfície do solo. Por sua vez, as condições químicas ou biogeoquímicas no horizonte A vão ser diferentes do horizonte B, que por sua vez vão ser diferentes do horizonte C.
Então é importante essa análise morfológica dos solos para explicar uma maior ou menor atividade biológica, bem como explicar de uma forma geral como determinados sítios ou alguns aspectos daqueles sítios arqueológicos estão condicionados ou estão condizentes com os solos do entorno. Então, a caracterização pedológica do entorno dos sítios é de importância fundamental para o entendimento de um todo, né? Principalmente das condições mais microclimáticas ali do entorno, bem como as condições ecológicas. O pedoambiente ele é definido pelo grau de estruturação desse solo, né? Quão poroso, quanto arranjado é esse solo, qual foi a contribuição dos processos construtivos em razão dos dissipativos, né? Como a gente acabou de ver. Por sua vez, pode haver diferenças de mineralogia, principalmente da fração argila, a profundidade desses horizontes e de fundamental importância é a CTC, a capacidade de troca catiônica do solo de uma forma geral, mas também dentro dessas subdivisões dentro de um mesmo solo. Na medida em que eu posso ter, a exemplo aqui dos horizontes desse perfil, CTC diferente no horizonte A para o horizonte B, de forma que eu tenho uma maior profundidade no horizonte B e isso associado a CTC vai me dar uma recarga, uma reserva hídrica muito maior aqui do que aqui em cima e mais ainda aqui no horizonte C, aquele horizonte que faz essa transição para a rocha decomposta, para o saprolito, a rocha decomposta, saprolito, tá? Então, a CTC, que é a capacidade de trocar cargas, principalmente cátions, né, também define a reserva nutricional desse solo. Tá? Reflete também na retenção hídrica e todos essas outras condições são também reflexos da condição de acidez desse solo. Então, um solo mais ácido tenderá a ter menor CTC, menor retenção hídrica. Tá? Então, a reação de pH, a reação hidrogeniônica dos solos, também é muito importante na atividade biológica, né, na condicionante da aceleração desses processos de intemperismo. Então, uma análise, para além da análise morfológica, uma análise complementar que necessariamente vai ser utilizado uma estrutura de laboratório, também vai revelar ou vai complementar uma análise morfológica que a gente fez em campo. Tá? Então, para aqueles que vão se aventurar em caracterizações dessa natureza, vai ter a possibilidade de associar as características morfológicas e, eventualmente, aquelas informações que virão de laboratório, né? Para a gente ter essa conjuntura ampla do que é a condicionante pedoambiental. Aqui, de uma forma geral, mais uma vez, só para mostrar essa variação, essa diversidade pedoambiental do quadrilátero ferrífero, aqui um perfil hipotético, mas pode ser de qualquer área, né? Pela cor e pela disposição dos horizontes aqui a gente já vê que existe muita variabilidade e cada ponto desse vai ter uma condicionante ambiental definida por esse contexto do arcabouço físico, né? Nesse caso aqui expressa pelos perfis do solo. Tá? Portanto, num estudo de biodeterioração dos sítios arqueológicos, né, de ruínas, a gente tende a associar o grau de conservação a partir dessa abordagem, a gente vê que a conservação desses sítios não é algo trivial, né? Principalmente a nível de quadrilátero ferrífero, a gente tem uma grande variabilidade geoambiental, seja principalmente pelas rochas, mas pelo relevo, consequentemente para os solos, né? Então, todos esses são condicionantes ambientais
que dificultam bastante a gente ter o estabelecimento de alguns protocolos de conservação para todos os sítios. Então, cada sítio merece uma atenção, merece um estudo, e que todo mundo sabe que isso ainda é pouco explorado, é pouco, as abordagens são incipientes, né? Então, constitui um grande nicho de pesquisa, do qual a pedoarqueologia, né, esse novo, talvez não tão novo para alguns, desculpa, por tratar dessa abordagem mais multidisciplinar, acaba sendo uma grande ferramenta, né, dos novos estudos ou dos estudos mais promissores aí, que podem responder algumas perguntas importantes para esse nosso cenário aí de conservação dos sítios arqueológicos. Aqui só a título de exemplo, né, Congonhas do Campo, sou natural de lá, né, tem um problema sério aí com o conjunto arquitetônico do Aleijadinho, que fica exposto ao tempo, e ainda não se tem, né, apesar de várias tentativas, algumas delas até não conduzidas de uma forma tão satisfatória, né, para remover ou para paralisar ou de alguma forma frear essa colonização biológica, né? Já se houve tentativas aí de utilizar alguns biocidas para retardar essa colonização biológica, mas isso acabou tendo um resultado antagônico na medida em que esses produtos podem ter alguma reação corrosiva na interação com esses monumentos, né? Nesse caso aqui do esteatito da Pedra Sabão. Aqui o sítio de Padre Fraga, um contexto interessante dos seus aspectos biológicos, haja visto o seu grau de sucessão ecológica bem avançado aqui, num ambiente florestado, tanto na sua parte externa quanto interna, quanto no topo das paredes, bem como entre as paredes e o reboco. A colonização biológica aqui está intensa e é um sítio bem interessante para essa abordagem dessa disciplina e pode ser objeto de estudo aí do trabalho de vocês. Tá? Outro aspecto interessante aqui é que essa igreja, né, nesse caso aqui é uma igreja, construída tanto por rochas do local, principalmente quartzitos e xistos, mas também por uma cantaria de esteatito, de pedra-sabão, que aquelas situadas em níveis mais baixos já foram completamente saqueadas. Então, aí mais um fator associado a esse grau de conservação, que é a interferência humana. Né? A gente vai ter essa oportunidade de ver isso em campo e pode ser o foco de trabalho de alguns de vocês aí. Aqui, Cata Branca, né, também num contexto florestado, um pouco diferente, menos ombrófilo do que o de Padre Fraga, mas também vive aí ou tem um status de conservação com uma sucessão ecológica já bem avançada, comprometendo a sustentação de boa parte das paredes. Então aqui fiz questão de tirar uma foto dessa sucessão ecológica, né, desse recrutamento aqui de novos indivíduos que merecem uma atenção especial aí na sua qualificação, na sua identificação para prever potenciais impactos aí no futuro, bem como desenvolver ou propor ou estudar ou experimentar técnicas de retardar essa interferência biológica, principalmente na sustentação e na manutenção dessas edificações. Né? Então, são importantes sítios aí que a gente pode desenvolver o trabalho de vocês. Aqui somente um comparativo, né, de todos esses condicionantes ligados ao arcabouço físico, né? Sítios arqueológicos em áreas quartzíticas versus sítios arqueológicos em áreas calcárias. Então, praticamente há uma alternância geoambiental gigantesca, enquanto em um a gente praticamente não tem a formação
de solos profundos, né, de solos com reação neutra, sempre mais ácida, nos casos dos quartzíticos, com cavidades muito restritas, né, praticamente não há formação de cavernas, salvo raríssimas exceções. Conservação da matéria orgânica nesses solos tende a ser baixíssima, bem como, né, resíduos orgânicos que porventura registrariam a ocupação humana. Em contextos quartzíticos, isso fica bem prejudicado. Por outro lado, contextos de ambientes mais calcários, de rochas calcárias, de ambientes kársticos, tendem a ter uma relação quase que oposta, na medida em que há cavidades maiores, áreas de maior preservação orgânica, né? Por isso que é comum se encontrarem bastante resíduos orgânicos, né? Não só pela formação dos solos, obviamente, mas pelo isolamento, né, nessas cavidades que atualmente não há, não há constância de umidade nesses ambientes, né, então está isolada da umidade. A própria reação mais neutra do pH, né, próxima à neutralidade, tende a preservar ainda mais esses resíduos orgânicos. Né? Então, só para botar aí um contraste entre condicionantes geoambientais na preservação de alguns sítios, nesse caso aqui, sítios arqueológicos propriamente ditos.